Bom dia a todos. É um prazer ter vocês aqui hoje, participando desse webinar Visões do Amanhã, navegando pelas transformações e tendências no futuro do trabalho. Nós temos o prazer de ter hoje com a gente a Ana Cláudia Donner Abreu, pós-doutora do Programa de Engenharia, Gestão e Mídia do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina, e é pesquisadora do Grupo de Futuro do Trabalho no Think Tank da ABS. Temos também a Patrícia Araújo de Oliveira, doutora pela Universidade de Málaga, na Espanha, e pesquisadora do Futuro do Trabalho no Think Tank da ABS. Também temos a Mirela Moura Mouro, doutora pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, coordenadora do programa Meninas Digitais da Sociedade Brasileira da Computação, a SBC. Temos o Luciano Máximo, gerente sênior de programas da Amazon AWS e líder do Comitê do Futuro do Trabalho na ABS. Temos o Rodolfo Fischer, que foi presidente da ABS na gestão passada e hoje é presidente do conselho da ABS. Eu sou o Paulo, o último aí da imagem, presidente atual da ABS. A ABS está apoiada basicamente em 4 pilares. Um deles é melhorar o ambiente de negócio para os seus associados e para todo o setor de tecnologia da informação. Nós temos um amplo trabalho também de capacitação e qualificação das empresas e dos colaboradores dessas empresas. Nós temos GTs e grupos de trabalho, grupos temáticos que fazem com que o associado tenha um amplo networking dentro da associação, e nós temos também alguns serviços de suporte, como convênios, benefícios, programas especiais, diagnósticos, etc. A ABS representa mais de 200, os associados da ABS somam mais de 240 mil empregos diretos, que não é pouca coisa, e mais de 85% do PIB do segmento. Nós desenvolvemos diversos trabalhos que contribuem para os objetivos do Pacto Global da ONU. Listando aqui, nós temos a educação, o item 4, o item 8 dos 17, tá? São 17. Nós temos o 9, o 10, o 11, o 12, 13, 16 e 17. Nós temos, atualmente, vários comitês e grupos de trabalho estudando temas específicos em que os associados podem entrar nesse grupo para discutir preocupações ou sugestões com pessoas que estão no mesmo tipo de sintonia. Nós temos inteligência artificial, startup, cybersecurity, proteção de dados, futuro do trabalho, que é esse do webinar de hoje, business intelligence e analítica, desenvolvimento de negócio, compras públicas e social, trabalhista, tributário. Isso é exclusivo para associados. Nós temos esse grupo de pesquisa, que é um grupo de inteligência da ABS, que faz publicações, apoia os seus pesquisadores. É um grupo que começou há 1 ano atrás e está fazendo muito sucesso. Nós temos uma rede robusta hoje de pesquisadores. Nós temos uma plataforma RHTech, que é a plataforma em que as empresas podem colocar conteúdo sobre trabalho, podem colocar ofertas de emprego, ofertas de treinamento, e candidatos podem colocar seu currículo lá. É um hub, ligando as diversas necessidades da área de RH. Nós temos uma agenda regulatória, que é aquilo que a gente entende que é bom para a sociedade, um Brasil mais digital e menos desigual. Todo ano a gente publica uma, e essa aqui tem todos os temas que a gente acha importante e faz sugestões ao governo federal e governos estaduais. E nós vamos também lançar no dia 11/4 o estudo anual que nós fazemos, a versão atualizada, do mercado brasileiro de software, de panoramas e tendências. Eu passo a palavra agora para o Luciano Máximo, da AWS, da continuidade. Obrigado. Luciano, tá fechado o microfone. Prontinho. Grato, Paulo, por sua apresentação inicial aqui desse nosso evento de hoje, navegando pelas transformações
e tendências no futuro do trabalho, né? É um prazer estar participando, estar podendo fazer a mediação deste evento com nomes tão importantes da ABS e também de outras organizações. Nosso evento está sendo transmitido também pelo YouTube, e depois, quem estiver assistindo, os presentes aqui, quem depois também quiser divulgar o link, eu vou compartilhar aqui, depois nós vamos compartilhar também nossa área de comunicação, para que isso também possa ser assistido posteriormente, né? Então, sem mais delongas, após essa apresentação do Paulo, eu quero chamar a Ana Cláudia Donner Abreu, vai ser a nossa primeira apresentadora do ponto de discussão hoje. A Ana é pós-doutora do Programa de Engenharia, Gestão e Mídia do Conhecimento da Universidade Federal da UFSC de São Carlos. São Carlos ou São Carlos, né, Ana? Santa Catarina. Santa Catarina, desculpe. É Federal de Santa Catarina. Desculpe. E ela é pesquisadora do think tank da ABS e também do Comitê Futuro do Trabalho, do qual eu sou líder. Então, Ana, fica à vontade. Pode fazer sua apresentação da maneira mais confortável para você. E quem tiver interesse em fazer uma pergunta, fazer uma interação, pode levantar a mão ou colocar no chat. Bom dia para todos. Estão me ouvindo bem? Tudo ok? Bom dia para todos e para todas, né? Então, muito obrigado pela oportunidade. Então, eu começo fazendo essa pergunta sobre o futuro, quem se arrisca alguma coisa para dizer. Então, o que a gente tem visto aí é que é sempre um exercício de conhecimento para a gente tentar entender o que vem pela frente, né? Então, o futuro do trabalho e as transformações. Então, já vou me apresentando, como já fui apresentado, eu também faço parte de um grupo de pesquisa na Universidade Federal e tenho a oportunidade de também fazer parte desse grupo de pesquisadores da ABS. Então, já começo brincando na primeira tela com a minha imagem, e a minha imagem produzida pelo Bing AI, porque ao longo da minha apresentação eu fui provocando algumas plataformas de imagem para me ajudar a desenhar um pouco esse futuro, então já achei interessante colocar a minha própria imagem aí, produzida pela inteligência artificial. Então, acho que a primeira coisa que eu... Ana, desculpa te interromper, não sei se você está passando, né? O que a gente está vendo aqui na tela é a capa da sua apresentação. Não sei se você passou, se você consegue colocar em modo tela cheia. Eu estou em modo tela cheia já. A gente está vendo... Espera aí que eu vou começar de novo, então. Sem Eu estou em problemas. modo tela cheia. Agora sim. Agora sim. Tá. Agora a gente Então, está vendo isso, sua agora imagem. está ok, né? A primeira coisa que eu acho importante destacar é que assim, eu tenho lido muito, né, sobre o tema, então acho que uma coisa que me chamou muita atenção foi um artigo recente, onde esses dois autores colocam que a transformação digital não é só um processo tecnológico, né? Também é um processo de mudança social. Eu acho que isso também reforça muito as coisas que eu vou falar e as coisas que a gente tem que pensar a respeito desse fenômeno. Então, destacar esse fato de que a transformação digital não é apenas um processo tecnológico, né? Ele muda a nossa forma, inclusive, de fazer as coisas, né? Deixa eu ver. Agora não está indo. Agora foi. Então, vamos falar sobre transformação digital do trabalho, e aí eu logo vim com essa ideia do Schumpeter, que é a da destruição criativa, e novamente eu usei o computador para me ajudar a criar uma imagem sobre o que isso significa, e eu achei interessante porque ontem eu participei da Jornada da Indústria de Inovação Catarinense, que é um parque industrial muito robusto no Brasil, né? E lá eu tive acesso a essa pesquisa recente sobre como é que as organizações estão prosperando nessa era de reinvenção contínua. Então, 3 coisas ficaram bem claras ali. A reinvenção é um imperativo, as organizações
e depois eu vou ouvir as pessoas, vão ter que se reinventar. A transformação digital ela é vital e vai acontecer, e as organizações precisam, e as pessoas vão precisar ter um roteiro para essa inovação. Então, me chamou a atenção dentro da pesquisa, quando eu fui olhar, essa pesquisa foi feita com CEOs, né, no Brasil e no mundo, e foi perguntado a eles como é que você acha que o impacto da inteligência artificial vai impactar os negócios ao longo dos próximos 10 anos. Então, no Brasil, a gente vê ali que 41% das pessoas, dos CEOs, acha que a inteligência artificial vai impactar fortemente os negócios deles nos próximos 10 anos. Né? Outras questões aqui que me chamaram a atenção sobre o que isso significa, os pontos fortes e fracos dessa mudança, né? O que nós vamos ter que enfrentar. Então, desde a questão da introdução de novas tecnologias, a questão das regulamentações para isso, e uma coisa também que me chamou a atenção, que afeta totalmente o que estamos falando aqui, 87% dos CEOs no mundo e 56% no Brasil acham que a inteligência artificial nos próximos 10 anos vai impactar fortemente a força do trabalho e que novas habilidades vão precisar ser desenvolvidas. Né? E outra coisa também que eu destaquei aqui é que a inteligência artificial, como ela muda, como é que é a percepção deles, dos CEOs, de quanto ela muda a maneira como a organização faz, cria e entrega valor. Então, são dados, para mim, extremamente impactantes, né? Que levam totalmente ao tema que a gente está falando aqui. Então, quando se fala de futuro do trabalho, é impossível não falar, né, da automação e da inteligência artificial, dos impactos do que está sendo chamada a quarta revolução industrial, e, novamente, eu provoquei as imagens do Image Generate para me ajudar a criar uma imagem das profissões do futuro, né? E me falar das profissões emergentes, especialistas em inteligência artificial, aprendizagem de máquina, analistas e cientistas de dados, todas essas profissões que envolvem, sobretudo, uma coisa que é chamado letramento digital, né? Que é um novo letramento, e que eu também fiz um artigo recente sobre letramento digital e produtividade, e a gente vê o quanto o letramento digital hoje em dia está impactando a produtividade das organizações. Né? Então, esse imperativo da nova tecnologia vai impactar fortemente a extinção, mas, ao mesmo tempo, a criação de novos empregos. Então, acho que a gente tem que pensar, não como poliana, mas sempre como no aspecto positivo do que isso tudo pode trazer. Né? Então, algumas mudanças já visíveis no modelo de trabalho, o impacto dessa economia gig na força do trabalho, a questão do freelancing, né? essa nova categoria de trabalho que tem desafios regulatórios, onde as pessoas vão precisar ter um nicho de atuação, vão precisar construir seus próprios portfólios de trabalho, portfólios de qualidade, para que tenham acesso a essa nova economia gig, essa nova economia do freelancing. Né? A ascensão do trabalho remoto e híbrido, que já é uma realidade, e essa nova realidade que são os coworkings e espaços de trabalho flexíveis. Mas eu volto no tempo, porque Domênico de Masi, quando ele no final dos anos 80, ele escreveu um livro, O Futuro do Trabalho, ele já fala dessa desestrutura do espaço e do tempo que a tecnologia traz. Então, essa desestrutura faz com que o trabalho possa ser oferecido às organizações e às pessoas em outro espaço, em outro tempo. Né? Então, só para voltar a isso no tempo, porque já desde o início dos anos 90, isso já vem sendo trabalhado por alguns sociólogos e estudiosos que já apontam, né, o impacto que essa tecnologia, que ainda estava incipiente, traria para as pessoas e para o trabalho. Né? Então, acho que tem 4 forças eminentes que trabalham nesse contexto, que é o conhecimento. Né? A gente precisa cada vez desenvolver mais o conhecimento,
as pessoas e as organizações, a gente precisa cada vez mais trabalhar essa cultura do empreendedorismo e dentro das organizações essa cultura do intraempreendedorismo, né? As organizações também precisam ter capital para trabalhar essa cultura de inovação. Então, acho que são 4 forças que estão diretamente impactando essa questão de como as organizações e as pessoas vão lidar com o futuro do trabalho, né? Então, quais seriam as habilidades e conhecimentos necessários para as pessoas no futuro, né? Então, competências do futuro, quais são essas, né? Habilidades técnicas e sociais, então as sociais eu daqui a um pouco vou falar, que são as chamadas soft skills, que muita gente vem falando, e eu já vou mais ou menos explicar um pouco sobre elas. Essa questão do letramento digital, que eu volto a frisar, que é uma outra forma de letramento, né, em que as organizações e as pessoas precisam buscar essa forma de letramento. A importância cada vez maior do aprendizado contínuo e da adaptabilidade, para que a gente possa estar apto a vivenciar as mudanças naquela ideia meio camaleônica de que a gente tem que se mimetizar, né, ao momento, ao contexto, né? E estratégias que a gente vai ter que desenvolver cada vez mais para o desenvolvimento profissional e pessoal. As pessoas e as organizações vão ter que desenvolver essas estratégias, né? Então, quais seriam essas soft skills? Eu vou falar daqui um pouco, porque não podemos esquecer também dessa discussão, qual vai ser o impacto social e ético dessas novas tecnologias, a desigualdade do acesso, que a gente sabe que existe, e a desigualdade de oportunidades. As organizações vão ter que ter uma responsabilidade social, né, para garantir a sustentabilidade desse processo. E a tecnologia, por si, ela também promove uma certa forma de inclusão, porque ela permite que as pessoas tenham mais acesso à saúde, educação, serviços, ao trabalho remoto. Ela pode promover a diversidade, mas tudo isso levando em consideração aquilo que eu falei lá no início. A gente tem que cada vez mais olhar para a questão da desigualdade do acesso às tecnologias, das oportunidades, para que as pessoas possam estar inseridas nesse novo contexto do mundo do trabalho, sobretudo, que é o que estamos falando aqui, né? Então, essa importância da inclusão e dos desafios no mercado do trabalho, né? Como acesso à internet, à infraestrutura inadequada e à educação deficitária limitam o futuro das pessoas. Isso aqui é uma nova pesquisa também de 2024, que é o Abismo da Era Digital no Brasil, que traz muita coisa interessante e importante, porque a gente tem visões distorcidas sobre a realidade, a gente acha que todo mundo tem acesso, e aí a gente ali vê e se vivencia alguns dados que são extremamente impactantes a respeito dessa desigualdade de acesso, né? E quanto isso vai limitar o futuro das pessoas, principalmente na inserção do mundo do trabalho, né? Então, como é que as empresas podem se preparar para esse novo momento? Adotar essas tecnologias que são emergentes. As empresas vão ter que ter mais flexibilidade para trabalhar os seus modelos, para se adaptar a esses novos tempos. Vão ter que desenvolver uma cultura de inovação, uma cultura onde o empreendedorismo, onde as pessoas tenham liberdade de criar, errar, para criar inovação, né? As empresas vão ter que se preocupar com fazer essa inclusão digital também, de alguma forma promover a ABS. Eu acho que ela traz essa contribuição fortemente, né, para o cenário, para o Brasil, porque possibilita, através das plataformas, desses webinários, toda essa inclusão das pessoas nessa temática, nessa discussão, né? Uma outra coisa extremamente relevante, que eu até já fiz um levantamento sobre isso, quais são os marcos regulatórios que vão precisar ser adaptados para esse novo mundo do trabalho? Não são poucos, são alguns, e o desafio é enorme, né? Porque
mesmo que isso, de alguma maneira, esteja sendo trabalhado no Congresso, eu acho que ainda falta muita coisa, pelo que eu tenho visto, muita coisa nem foi tocada, né, para que isso garanta essa adaptabilidade e um monitoramento constante do mercado para entender que tendências, para onde as pessoas estão indo, porque, novamente, o que vai mudar é que a demanda vai ser puxada pelo quê? Pelo mercado, pelas pessoas, né? Então, cada vez mais as empresas vão ter que estar preocupadas em mapear o mercado, entender o que as pessoas desejam, para oferecer produtos e serviços nessa direção, né? Então, acho que eu botei ali o símbolo do yin e yang, porque resiliência e inovação são duas coisas que se complementam. A resiliência que traz essa base necessária para que as pessoas e as organizações possam se adaptar a essas mudanças, e a inovação que vai permitir a resposta aos desafios, o crescimento, a vantagem competitiva, novos modelos de negócios, mas uma coisa complementa a outra. Então, acho essa imagem do yin e yang, que são opostos complementares, acho que casou bem nessa ideia, porque a resiliência permite a inovação, assim como a inovação ajuda também a desenvolver mais resiliência, né? Eu trago um exemplo disso tudo que eu venho falando a respeito da economia catarinense, porque recentemente, no ano passado, foi lançado um relatório pela Federação das Indústrias, onde eles pegam a matriz industrial catarinense e colocam sobre ela a nova matriz com essa neoindustrialização, com a matriz de baixo carbono. E eles colocam essa nova matriz industrial usando uma metodologia onde eles tiram pelas regiões produtivas catarinenses as competências presentes e faltantes para que o Estado consiga ingressar nesse novo mundo. E ali vocês vão ver que tem Chapecó e Aranguá, e a gente vai ver que ali, nessas duas regiões, as maiores competências faltantes são aquelas ligadas ao letramento digital. Mas, não por acaso, a região da Grande Florianópolis tem outras competências faltantes, porque a região da Grande Florianópolis é onde a gente tem contido, inclusive no Brasil, o maior número de mestres e doutores por habitantes nessa área da tecnologia. Então, nessa região da Grande Florianópolis, existe um grande letramento digital à disposição das organizações. Então, não por acaso, acredito eu não estudei profundamente, eu só fiz aqui o que a gente chama lá na engenharia da engenharia reversa. Eu olhei ao contrário. Eu até quero aprofundar mais nesse relatório, porque eu acho que aqui tem muito achado. Mas a gente vê que ali na região da Grande Florianópolis, onde a gente tem essas competências digitais, não é o que falta, faltam outras competências. Então, eu, mais ou menos, usando isso, ouso a dizer que realmente a gente tem que desenvolver um trabalho para que as organizações, né, e os governos e as próprias pessoas busquem isso, né, busquem o seu letramento digital. Então, aí eu me pergunto, como é que isso está impactando as pessoas, né? Como as pessoas estão vivenciando essa mudança? Não tem sido fácil, ainda brinquei com a Jamile agora, eu falei, quero testar 1000 vezes isso aqui, porque sou ainda um pouco ansiosa quando eu mexo com essas questões de tecnologia, porque, mesmo trabalhando com isso, eu sou analógica. Eu tenho 62 anos, a minha geração ela está se adaptando à tecnologia. E surgem coisas novas e nem sempre a gente domina. Então, assim, eu digo só uma coisa para as pessoas que estão ouvindo aqui agora. Aprendizagem contínua é o que a gente tem que buscar. Eu fui ao pós-doutorado exatamente para poder ingressar nesse novo tempo, nesse novo mundo, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que buscar, assim como as organizações também vão ter que buscar e ser responsáveis por isso, né? Então, eu ouso a fazer uma proposta, inclusive provocar a própria ABS, né? Para que a gente possa assumir uma coisa que seja
desenvolver. Eu já falei numa política, mas agora eu abaixei a minha ambição. Então, acho que a gente podia pensar em estruturar uma estratégia nacional para a transformação digital do trabalho. E isso é um momento oportuno, porque está sendo tudo rediscutido. E um dos pilares, por exemplo, da lei da inteligência artificial, da Estratégia Nacional de Inteligência Artificial, que está sendo rediscutida, é a capacitação de pessoas. Então, acho que a gente poderia, como ABS, assumir esse papel de provocar uma estratégia nacional para a transformação digital do trabalho. Que você tivesse, porque assim, ontem eu escutei a WEG. A WEG é uma das maiores potências mundiais. Lá eles fazem tudo, lá eles têm feito isso. Eu conheço um pouco da indústria catarinense, 25% da força de trabalho da indústria catarinense tem 50 anos mais. Então, são também analógicos, vão precisar dessa requalificação. Então, da mesma forma que essa nova geração vem entrando e precisando dessa capacitação em letramento digital, e a ABS tem oferecido isso. Mas e para os 50 a mais? O que nós temos? Então, não é só uma questão de a juventude, é uma questão de capacitar a todos, né? Mas se a gente não tiver uma política onde haja alocado recursos para isso, é muito difícil que algumas empresas tenham acesso ou possam ter acesso a essa requalificação ou fazer essa qualificação e requalificação das pessoas. Ana, desculpe te interromper, mas eu te peço para ir caminhando aí no próximo Não, minutinho. já estou acabando. Acabei. Acabou. Maravilha. Era isso. Perfeito, muito bacana. Eu tenho algumas perguntas para fazer, mas eu acho que eu vou deixar para a gente fazer no final, para sermos justos com os próximos apresentadores. Eu só vou colocar uma pergunta para você, se você puder ser breve na sua resposta, eu agradeço. Né? Uma pergunta enviada pelo Onivaldo Roncati. Você não acredita que deveremos ter uma preocupação da educação junto com empresas desenvolvedoras e empresas usuárias para sincronizar esse futuro? Educação, acredito que seja fundamental. Com certeza absoluta. Agora eu até estou voltando ao meu estudo para isso, né? A educação e o letramento digital. E eu, no meu pós-doc, assim como na ABS, o que eu pretendo entregar como relatório é a ideia de uma governança multinível de políticas de educação para o futuro do trabalho. Porque o que eu vejo é muita experiência interessante, dispersa, sem nenhuma ordenação, né? Sem nenhuma governança desses processos. Então, o meu relatório final, que eu pretendo entregar para a ABS, é exatamente olhar para essas políticas de educação e propor um modelo de governança multinível, desde o nível municipal até o nível federal, chegando desde a educação fundamental até a educação superior, de uma forma onde a gente possa trabalhar a educação, na minha visão, não é só para o mundo do trabalho, mas já que a gente está tratando desse tema, eu acho que a gente precisa de uma governança dessas políticas para que a gente chegue em algum lugar. Então, eu estou totalmente de acordo, a educação tem um papel fundamental nesse processo. Interessante esse conceito, né, de organização multinível, né? E se a gente for pensar dentro dessas transformações, né, o que se demanda, né, o reskilling, o upskilling, né? E se a gente for pensar em alguns países que estão avançados nessa prática, né, como Alemanha, Áustria, né, que tem sistemas bem consolidados, né, de educação profissional, focada para o que o mercado precisa, né? As empresas têm um papel muito importante, né, na formação profissional. Então, isso eu entendo que está dentro desse conceito de organização multinível que você coloca. Muito grato pela sua apresentação, Ana, por trazer também essas provocações. Acho que já está na listinha aí do pessoal da ABS, né? Na nossa lista. Agora eu quero chamar a Patrícia Araújo de Oliveira, doutora pela Universidade de Málaga, na Espanha,
e também pesquisadora de futuro do trabalho no think tank da ABS. O palco é seu, Patrícia, fica à vontade. Muito Só obrigada. reforçar, nós temos ali 10 a 12 minutinhos, né, para a gente poder ter tempo de fazer uma apresentação objetiva e podermos também discutir um pouquinho. Certo, bom. Muito obrigada. Bom dia a todos e todas. Então, como a gente vai falar de inclusão, vou começar me descrevendo rapidamente. Eu sou uma mulher parda, eu tenho os cabelos ondulados até o ombro, eu uso óculos vermelho, eu estou com uma blusa preta e com estampa de flores brancas. Bom, a gente, né, eu e a Ana somos da equipe de pesquisadores do Think Tank. Então, como a Ana falou um pouco de transformação digital, a gente pensou como é que a gente pode, né, ampliar esse debate, que é um debate tão amplo, que é sobre o futuro do trabalho. Então, eu trouxe aqui uma provocação, como a Ana, né, a gente gosta de provocar discussões, então a gente vai falar de novas tecnologias, a gente fala de novas habilidades, fala de futuro do trabalho, mas eu queria, aqui na minha apresentação, trazer o questionamento para quem? Quem são essas pessoas que a gente quer incluir nisso? Então, falando um pouquinho de mim, eu tenho doutorado em Ciência da Computação pela Universidade de Málaga. Eu fiz meu mestrado no Instituto de Matemática e Estatística da USP, também Ciência da Computação. Eu sou professora de Ciência da Computação na Universidade Federal do Amapá e eu fundei lá na universidade o projeto chamado Meninas na Computação. E aqui no Think Tank eu sou pesquisadora do futuro do trabalho. Então, no meu mestrado, no meu doutorado, eu não falei nada sobre o futuro do trabalho, né? Eu trabalho com computação em nuvem, computação em borda, inteligência artificial, com computação dirigida a modelos, trabalho dentro da área da computação. Mas quando eu criei o Meninas na Computação, vi a necessidade de pesquisar sobre esse tema, né? A gente tem uma comunidade vasta, né? A professora Mirella depois vai falar, um dos exemplos é o Meninas Digitais da SBC, e as mulheres sempre têm duplas jornadas, então, geralmente, as pesquisadoras da área de tecnologia precisam, muitas vezes, lidar com suas pesquisas dentro da área, mas a gente precisa também falar sobre o tema, porque a gente precisa inserir mulheres na área da tecnologia. É uma discussão que é preciso ser feita, então, é uma inquietude, né? Toda pesquisa, quando a gente começa com uma inquietude, é uma inquietude que as mulheres precisam lidar, a gente precisa lidar com isso. Então, eu começo com outro ponto. Muitas vezes, né, se considera que as mulheres não têm interesse na área de tecnologia, na ciência e tecnologia, né? Chegamos a escutar de algumas empresas que até abrem vagas, mas as mulheres não têm interesse, não se candidatam. Ou as mulheres não se inscrevem, né, para fazer cursos de tecnologia. Mas será mesmo que as mulheres não têm interesse? E se elas não procuram essa área, por que elas não procuram essa área, né? Nós, mulheres. Então, a gente precisa pensar, né? A gente vai falar de futuro, mas precisa olhar para trás. Então, até hoje, a gente tem papéis de gêneros muito divididos na sociedade. Se a gente for olhar as crianças, né? Esqueci de falar um ponto importante sobre mim, eu sou mãe de uma menina de 2 anos, e a gente vai procurar brinquedos, por exemplo, e está muito bem separado ali, brinquedo de menina, brinquedo de menino. E isso, desde cedo, é estimulado. O que os meninos têm que aprender e o que as meninas têm que aprender. Isso é estimulado desde cedo. Então, a gente tem a sociedade, né, ainda colocando homens e mulheres em caixinhas. E isso, né, também estimula os interesses no futuro dessas crianças. E aí, quando a gente vai pensar em mulheres, em direitos das mulheres, do espaço que as mulheres ocupam, eu trouxe alguns dados do Brasil, né, mas isso é mundialmente. As mulheres tiveram alguns direitos negados durante muitos anos. Então, essa aqui é uma postagem que a gente fez lá no projeto Meninas na Computação, lembrando um pouco de conquistas no Brasil que as mulheres foram tendo ao longo dos anos. Então, se a gente for pensar que existiu um tempo que as mulheres eram proibidas de ir à escola. Então, em 1827, as mulheres foram liberadas aí para a escola. E outros direitos foram negados e estão sendo conquistados ao longo dos anos. Então, a gente tem que pensar que as mulheres, nós mulheres, ainda temos muito que conquistar, muitas coisas mudaram, mas a gente precisa ainda
conquistar, e principalmente nos foi imposto que somos, né, e temos que ocupar determinado local, determinada posição na sociedade. Então, eu vou passar rapidamente sobre esse histórico, né, e aí lembrar que muito tempo as mulheres eram propriedade dos seus pais e quando casavam passava a ser propriedade dos seus maridos. Isso muito, né, mudou já ao longo do tempo, mas alguns resquícios do que a sociedade impôs às mulheres ainda tem até hoje. Então, quando a gente pensa lá nos anos 60 e 70, que houve um movimento de contracultura, né, as mulheres não querem, né, ficar dentro de casa, elas querem ter o direito de escolher sobre usar um anticoncepcional ou não. Então, dos anos 60 que isso começou, né, a ser discutido. E a partir dessa discussão que as mulheres começaram a entrar no mercado de trabalho, né, que é a nossa principal discussão aqui, onde estão as mulheres no mercado de trabalho. E aí, claro, anos 60, anos 70, as mulheres começaram a ir para o mercado de trabalho e onde, né, o que elas ocuparam? A profissão ligada ao cuidado, ao afeto, à delicadeza, à organização, que é esses espaços que eram permitidos para as mulheres. Então, essa foto é bem ilustrativa, né? Uma foto dos anos 60, dos anos 70, onde mulheres, do lado de trás do balcão, estavam atendendo os homens de negócio, né? Ali do outro lado. Então, uma separação bem, bem clara aqui. E aí, e na área da computação? No início, logo quando a gente tinha aqueles computadores mainframes e grandes salas, muitas das pessoas que programavam aqueles grandes computadores, as matemáticas, né, eram mulheres. Então, porque o curso de computadores era algo ainda por trás, né, dos negócios. Então, a gente tem esse gráfico aqui que mostra que as mulheres, que é o em vermelho, que as mulheres dentro da área da ciência da computação era crescente até os anos 80. Então, o que aconteceu nos anos 80 para esse cenário mudar, né? Estudos mostram que a partir dos anos 60 começou a mudar o cenário das mulheres dentro da computação. E o que se percebeu é que nos anos 80 foi que veio a ascensão do computador pessoal. E os computadores passaram para o escritório, né? Passaram a ser peças de negócio. Então, quem é o dono do negócio são os homens, né? Assim que a sociedade estipula até então. Então, a partir dos anos 80, as mulheres atuantes na área da computação começou, né? O número de mulheres começou a decair. E aí foi nessa transição que a computação deixou de ser um espaço de nicho. Nessa primeira foto aqui é a foto das mulheres do ENIAC, que foi o primeiro computador, né? Eram mulheres, muitas mulheres trabalhavam na área, e passou, né, a ser um espaço abrangente, para a área de negócio. E aí, o que tudo isso tem a ver com o futuro do trabalho? Bom, a gente precisa entender e precisa deixar claro que mulheres e homens não têm nenhuma diferença, né, enquanto ao cérebro. Mulheres são tão capazes como homens em exercer qualquer função. E tudo o que é posto hoje em dia foi construção social. Construção social que lá nos anos 80 teve um movimento de contracultura que eu acredito que a gente ainda está nele e tentando modificar essa visão do que é mulher, do que é homem, e que a gente precisa quebrar isso. A imagem ficou meio esquisita, né? Mas aqui eu trago os dados do estudo da Brascom, que mostra que o setor da tecnologia tem uma grande demanda, né? Que precisa ser de pessoas para trabalhar ali nesse espaço. E quem são essas pessoas? A gente precisa dar o espaço para todos. E aí, muitas vezes falam, não, tem vagas mulheres que não querem, mas será que o modelo que hoje as empresas estão querendo que a mulher se insira é adequado? Então, isso é uma questão que precisa ser falada e ser pontuada. Eu vou correr aqui só para terminar em 10 minutos. E aí a gente precisa pensar, quem são essas pessoas que estão propondo tecnologia, que estão fazendo inovação? A maioria são homens. Então, a gente precisa incluir todos, né? A gente precisa fazer com que
as produções sejam feitas por todos, porque é a sociedade que vai utilizar, né? A gente precisa pensar que todos os tipos de visões precisam estar inseridas dentro de qualquer tipo de desenvolvimento tecnológico. Então, é necessária a inclusão de mulheres, negros, negras, né, e pessoas advindas de diversas classes e regiões. E a gente precisa de ações de formação, essencial, isso a gente tem bem claro, mas a gente precisa de uma mudança cultural e postural. A gente não pode querer que tudo esteja dentro dessa caixinha, né, que é ainda culturalmente imposta na sociedade e que as mulheres e outras pessoas, né, que são excluídas historicamente se caibam dentro dessa caixa. É preciso romper isso e que a gente consiga, né, colocar essas pessoas dentro do mercado. Então, mulheres não trabalham em tecnologia porque não têm interesse? Acredito que não é bem assim. E pode ser que, como você, né, as mulheres são incentivadas desde o início a ser alguma coisa, quando chega na fase adulta de escolher uma profissão, ela acha que aquela profissão não é para ela. E isso a gente precisa mudar desde o início até, né, nas vagas, nas empresas, o que está sendo oferecido. E aí, muitas vezes, as mulheres chegam no mercado de trabalho e sofrem uma série de discriminações. Então, dentro das empresas, elas precisam olhar para isso, né? Tem essa pesquisa, que é da Laura de Bella, que não está mais disponível, infelizmente, mas é uma pesquisa muito interessante que ela entrevistou mulheres para saber o que as mulheres dentro da tecnologia passam no dia a dia das empresas. E muitas vezes, né, questões de piadas, questionamento de maternidade, que não reconhece o trabalho, entre outras coisas. Então, isso precisa ser olhado de fato, assim, com seriedade, para que não... as mulheres não querem estar. Pode ser que ali não seja um espaço que queiram estar muitas vezes, porque não num espaço confortável para elas. E aí eu trouxe aqui também uma pesquisa, o Programaria é um outro programa de incentivo a mulheres bem interessante, que traz alguns dados, e aqui eu trouxe alguns depoimentos, né? Que as mulheres falaram que já passaram por situações que ambos ignoram a relação de dúvidas, ideias sobre matérias, e para colegas são sempre disponíveis. Então, a gente precisa ter essa mudança cultural atrelada à formação, e isso é essencial. Então, geralmente, quando a gente fala de mulheres, né, quando a gente tem as discussões de mulheres, a gente vai ter esse ano o Congresso da Sociedade Brasileira de Computação, a professora Mirella pode falar melhor. Quando a gente vai no Fórum Meninas Digitais, a gente vê a maioria mulheres ali, querendo discutir sobre isso, nós mesmos falando sobre nossos problemas, mas pouquíssimos homens estão ali. Todos precisam participar da discussão, todos precisam estar envolvidos nisso para a gente conseguir mudar. Então, todos devem estar incluídos na discussão e incentivados a mudar para que possamos alterar esse cenário. Bom, eu tentei fazer nos 10 minutos, eu agradeço muito a atenção de todos e eu fico aqui à disposição para perguntas. Obrigado, Patrícia. Muito legal sua apresentação. Eu quero emendar uma pergunta sobre sua apresentação, se você também puder responder rapidinho, para a gente já passar a palavra para a professora Mirella. Muito da sua fala trouxe a questão da cultura, né? E aí, não se trata só de cultura organizacional, né, a cultura das empresas. Um dos últimos slides que você colocou, né, aquela nuvem de palavras que você mostra, que as mulheres experimentam dentro das empresas, né, elas vivem também na sociedade, né? Como que empresas, sociedade, governo podem alinhar isso, né? Porque não é um problema só organizacional ou empresarial, é um problema social, né? Como que você enxerga essa não diferenciação, né? Porque você também trouxe que, tipo, o cérebro de homem e da mulher é tudo a mesma coisa, né. Como que você enxerga, né, o caminho para que essa cultura, de não discriminação seja de fato efetiva dentro da empresa, dentro do mercado de trabalho? Eu acredito que o caminho é sempre o debate, né? A gente discutir, mostrar dados, né? Colocar como a ABS faz, né? Eu acho que esse espaço aqui que a ABS coloca de discussão
de mostrar a realidade, os dados da sociedade é muito importante. Então, que o governo, você tem toda a razão, né? A sociedade, né, impõe isso, né, para a gente. Então, tem que ser em todos os setores, né? Governo, empresa, dentro das universidades, dentro das escolas. Essa discussão precisa estar incluída, né? A gente precisa incluir essa discussão e pesquisa, né? Como pesquisadora, eu não posso dizer que não deve ser feito isso. Claro que a gente precisa de pesquisas, olhar os dados e mostrar. E a discussão, quando eu falo discussão, que a gente precisa chamar todos para essa discussão, né? Quando eu promovo algum tipo de evento, debate sobre isso na universidade, muitas vezes eu vejo que mulheres estão ali. Então, a gente precisa que os homens também participem nessa discussão, que escutem, que dêem a sua visão também, para a gente poder construir junto uma mudança, né, dentro de todos os setores da sociedade. Eu acho que esse é o caminho que a gente precisa percorrer. Então, a gente sempre fala, a gente que pesquisa sobre isso na área da computação, que um dia a gente não quer mais falar sobre isso. A gente quer que as mulheres tenham o mesmo espaço que os homens e que elas sejam incentivadas a seguir o que quiserem. Então, essa discussão é importante para a gente poder chegar nisso algum dia. Aqui na Amazon essa discussão é muito presente, né? Inclusive dentro do programa que eu trabalho, a gente tem algumas iniciativas de qualificação profissional em computação em nuvem, chamado Women in Cloud. Depois a gente pode trocar figurinhas sobre isso. É legal. E na Amazon a gente tem os grupos de afinidades, né? Então tem grupos de afinidades de mulheres, que mulheres se juntam, promovem eventos, falam dessa questão do letramento de gênero e tudo mais, Uhum. promovem esses treinamentos aqui na empresa. A empresa procura ter uma política organizacional de diversidade, e quando tem essas atividades, né, desse grupo de afinidade de mulheres, elas sempre trabalham, né, esse grupo sempre trabalha com o conceito de aliados, né? Os homens, né, precisam ser aliados nessas ações. Então, eu acho muito bacana esse conceito de aliados. Você falou, né? É algo que tem que ser discutido, é uma Uhum. participação por todos, né? Então, quem não é mulher, quem é homem, acho que o homem tem que ser aliado dessa causa. Eu acho Exatamente. bacana essa ideia, essa Bem interpretação. legal. Bem legal. Eu vou Perfeito. chamar agora a professora Mirela Moura Moro, doutora pela Universidade da Califórnia, coordenadora do programa Meninas Digitais da Sociedade Brasileira de Computação, a SBC. Por favor, professora, 10 minutinhos para você trazer aqui as suas considerações sobre o nosso tema de hoje. Muito obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite de estar aqui com vocês hoje. Eu sou a professora Mirela Moro, eu atuo na Universidade Federal de Minas Gerais e eu sou uma das 3 coordenadoras do programa Meninas Digitais da SBC. Eu vou falar dele daqui a pouco mais. Então, é um prazer muito grande falar depois da Ana Cláudia, falar depois da Patrícia. Elas abordaram o mesmo tema sob perspectivas diferentes, e eu venho agora para tentar elaborar em cima, né, do que as duas já falaram, para acrescentar, né, pessoal? Então, eu preparei 2 pontos principais, né, para falar para vocês hoje. Então, o primeiro ponto: as transformações no futuro do trabalho já vêm sendo semeadas, né, há algum tempo, em especial no que tange a presença de maior diversidade das empresas. Então, eu começo aí pelo que a Patrícia está falando, vou seguir o gancho da Patrícia, falando sobre diversidade. Então, a Patrícia, ela conseguiu apresentar muito bem, né, de maneira pontual, essa evolução da história das mulheres, né, tanto na sociedade quanto no mercado de trabalho. E eu fico muito feliz com a apresentação dela, porque ela mostrou com imagens vários pontos que a gente que trabalha com isso, né, que trabalha com diversidade de gênero na computação, na indústria de TI, a gente conhece aquelas imagens, mas o nosso público, né, as pessoas que estão na empresa, as pessoas que estão na academia,
muitas vezes não conhecem. Então, fico muito feliz que ela tenha trazido essas imagens para vocês. E eu queria fazer uma provocação, trazendo um pouco mais assim, para o dia a dia da empresa. Tá? Então, se a gente pensa, vamos pegar um cargo super comum, analista de sistemas. Tá? Geral, analista de sistemas. Então, quem tem esse cargo de analista de sistemas, a gente sabe que tem que interagir muito com clientes. E os clientes podem ser uma empresa, né, outra empresa que tem produtos, que tem serviços para vender, pode ser uma pessoa que tem que sistematizar o negócio da família, pode ser alguém lá do agro, que vem com outras necessidades. Então, cliente é bem ampla essa palavra, né? E o que acontece? Essa conversa de analista de sistemas com cliente, ela vai ser melhor realizada por um time que tenha diversidade. Porque esse analista, esse cargo de analista não trabalha sozinho, né? Então, se você está montando esse time, colocar mais diversidade, vai ser muito mais produtivo. Começa pela produtividade, né? E diversidade, Patrícia falou muito bem de gênero, mas existem as outras, né? Especialmente no Brasil, a gente tem muita diversidade de raça, de idade, localização geográfica. O Brasil é muito grande, gente. O Brasil é muito grande. Patrícia está lá no norte, né? Eu estou em Minas Gerais. Então, assim, Ana Cláudia é lá no sul, Santa Catarina. É muito grande e cada estado, cada região tem as suas particularidades. Então, diversidade regional é importante, tá? Então, a gente tem aí problemas, né? Problemas quando você não tem diversidade num time de analistas ou em qualquer time de desenvolvimento da sua empresa. Então, por exemplo, eu vou dar exemplos reais que saíram na grande mídia. Falta de diversidade de raça. Toda a parte de identificação visual funciona adequadamente, muito bem para tons nossos aqui. Para o meu tom vai funcionar bem, né? Mas se você pega tons de pessoas negras, de pessoas pardas, de pessoas asiáticas, não vai dar, vai dar problema, tá? Idade, diversidade de idade. Ana Cláudia falou da idade dela. É diferente. O teclado do celular funciona diferente para pessoas com mais idade, porque as articulações são diferentes, vai enferrujando, né, à medida que o tempo passa. Então, tem que ter diversidade de idade. Diversidade de cultural também, né? Quando você pensa no mundo, Brasil versus Índia, por exemplo, é um outro exemplo que eu gosto de usar. A interface na Índia, ela tem que ser muito mais gráfica no sentido de pouco texto de entrada. Como é que você faz busca na Índia com pouco texto? Tem que ser muito mais iconográfica, é outro tipo de desenvolvimento. Letramento digital, Ana Cláudia falou do letramento digital, super importante. E aí, o que a gente pensa? A geração atual é formada por pessoas que são nativas digitais. Elas já são letradas. Não. Mas elas já usam o celular desde que tinham 3 anos de idade. Tá, mas e aí? Quando entram na escola, vão saber usar um editor de texto? Vão saber usar uma planilha de texto? Então, esse letramento digital, calma lá, é muito focado no dispositivo celular, né? Isso as que tem, né? Porque se a gente pensa na maior parte do Brasil, muitas pessoas não têm acesso, né? E diversidade de gênero, que a Patrícia falou ali brilhantemente. Indústria, você tem um mercado enorme, né, para vender os seus produtos, os seus serviços, onde quem consome, metade é feminino. Metade é feminino. Mas a indústria de TI, 85% é masculino. Percebe, empresa, que você está perdendo aí a oportunidade de aumentar a sua produtividade? E o Luciano
refraseou ali algo que a Patrícia disse, né? Que cérebro de homem e de mulher é tudo a mesma coisa. Não foi isso que a Patrícia disse. Tem esse livrinho que não vai aparecer. Aí aparece, tá. The Female Brain. Eu amo esse livro, meu livro de cabeceira. Ele mostra que a capacidade de processamento do cérebro feminino e do cérebro masculino é a mesma. A capacidade de processamento. Então, se você quiser ensinar piano, homens e mulheres vão aprender, certo? Então, a capacidade de processamento de aprendizado é a mesma. A diferença está no hardware. O hardware é completamente diferente, gente. Não dá para ignorar as diferenças do hardware, vocês sabem disso. Então, os homens, a área do cérebro para agressão e competitividade é muito maior do que para mulheres. Mulheres têm outras áreas que são maiores, mais desenvolvidas. Mas o processamento é o mesmo. Diferenças de hardware à parte. E aí, o que acontece? Você precisa ter times com diversidade de gênero para trazer essas diferenças para a discussão, para o seu produto agregar mais valor para homens e para mulheres. Lembre do mercado consumidor, quem é que vai consumir o seu produto? Tá? Então, a gente tem esse programa Meninas Digitais na Sociedade Brasileira de Computação, que a missão é despertar o interesse de meninas para seguirem carreira em tecnologia de informação e comunicação. É isso. Então, a gente quer que mais meninas venham para a computação, mais meninas venham para o mercado de TI, mais meninas venham trabalhar para vocês, gente. É isso que a gente quer, tá? Então, a gente tem projetos parceiros que atuam no Brasil inteiro, norte a sul, todas as regiões. A gente tem parcerias com indústria. A gente tem o Fórum Meninas Digitais, que acontece todo ano no Congresso da SBC, que esse ano vai ser de 21 a 25 de julho em Brasília, bem no meio do país, então, assim, todo mundo pode participar, todo mundo bem-vindo. E, assim, eu vou dizer de novo, mesmo que você não entenda a necessidade de ter diversidade, você entende de dinheiro. E existem vários estudos, vários inclusive publicados na Harvard Business Review, que mostram que times com diversidade alcançam maior produtividade, maior lucro para vocês. Então, assim, fala dinheiro, a gente tem todos os ouvidos, né? Quando fala de dinheiro. É isso aí, tá? E o ponto 2, que eu vou falar rapidinho, para encerrar e para tentar conectar com o que a Ana Cláudia falou, as tendências estão caminhando para soluções com fortes componentes de inteligência artificial, mas onde o ser humano ainda estará envolvido com suas competências e habilidades não transponíveis para máquinas. Então, lembre-se, a inteligência é artificial. Ela não é a nossa inteligência humana. A nossa inteligência humana ainda é superior. Ai, mas a máquina faz tudo muito mais rápido. Sim, mas tem outros poréns aí, tá? Então, assim, essa transformação digital, ela vem acontecendo, né? Então, várias tecnologias disruptivas aí nas décadas recentes, a internet, a web, comércio eletrônico veio e mudou tudo, né? Mas tem um limite para o comércio eletrônico, né? O pessoal do agro não vai comprar uma colheitadeira de vários R$ 1.000 online, tá? Então, assim, comércio eletrônico também tem os seus limites. Redes sociais e agora inteligência artificial. Então, assim, juntando lá com o início que eu falei de analista de sistemas, o time de analistas tem que entender bem o cliente. O cliente não vai chegar para uma máquina e vai dizer, fazem um software para mim, faz um aplicativo para mim, porque analistas, a gente tem esse treinamento na universidade, na faculdade, no curso de graduação, de o que esse cliente pede não é necessariamente o que ele precisa. E essa diferenciação a máquina não vai fazer. Tá? Então, encerrando, eu queria deixar essa provocação aí para vocês, que a inteligência artificial ela chegou para ficar, assim como as outras transformações chegaram para ficar, e a gente dá um jeito, tá? A gente dá um jeito. Empresa sobrevive, empresa no mercado de TI sobrevive sim,
a todas essas disrupções, vai sobreviver à inteligência artificial, vai ter que mudar, vai ter que acompanhar, vai ter que se adaptar, mas tem muita luz aí no final desse túnel, e eu sempre gosto de pensar que é só mais uma tecnologia disruptiva. Assim como as empresas se adaptaram à web, à internet, a comércio eletrônico, às redes sociais, agora vamos nos adaptar também à inteligência artificial, certo? É isso, gente. Diversidade e adaptabilidade. É isso. Obrigada. Muito, muito grato. Bela mensagem, professora. Se você puder colocar aí o livro no chat, o autor ou a autora, um link, acho que eu preciso ler de cara, acho que outros homens também, assim como outras autoras também, né? Sempre bom nós homens lermos Angela Davis, Sueli Carneiro, por aí vai. Bom, eu chamo aqui agora o Rodolfo para fazer nossa última fala, e depois a gente pode bater um papo sobre tudo que foi colocado, voltar com a professora Mirella, voltar com a Patrícia, voltar com a Ana, e a gente fazer um grande apanhado aí num bate-papo ou num Q&A. Rodolfo, por favor, bem-vindo. Beleza, muito obrigado. Estou tendo aqui uma aula, uma verdadeira um mestrado aqui, muito legal, mas eu vou começar já minha fala discordando da Mirella. Não é só da Mirella, mas falar que o cérebro do homem e da mulher são iguais. Não são. Totalmente diferente, e a capacidade de multiprocessamento da mulher, o homem nunca vai chegar aos pés. A mulher consegue cuidar do filho, cozinhar, trabalhar tudo ao mesmo tempo. O homem jamais conseguiria isso. Mas, brincadeiras à parte, eu até emendando já um pouquinho da fala da Mirella, quando começaram lá as revoluções industriais, lá por volta de 1700, né, no século XVIII, eu até fiz uma pesquisa devido a uma outra apresentação, a gente tinha praticamente lá por volta de uns 600 milhões de pessoas, a população naquela época, né, em 1700. Hoje a gente está batendo aí 8 milhões de pessoas, né? E durante aí todas as revoluções industriais sempre teve a preocupação, obviamente, né, da qualificação da mão de obra, as tecnologias chegando, o que faria com os empregos existentes, mas a humanidade sempre conseguiu se adequar, né? Veio a primeira, veio a segunda, veio a terceira, e um ponto muito interessante que em 2016, início de 2016, foi que o Fórum Econômico Mundial começou a falar da quarta revolução industrial, né, que é a união entre o físico, o virtual, o biológico, estava vindo por aí. E muita gente achou que ela estava vindo de uma maneira devagar, quer dizer, até naquela época, em 2016, até com a computação na nuvem, o pessoal até achou que está vindo tudo muito rápido, mudança muito rápida, etc. Mas aí depois até ter tido a oportunidade de participar lá do evento SXSW, que eu vou trazer muito esse contexto do que foi discutido lá, em Austin, praticamente 10 dias atrás, a mudança que tá surgindo realmente com a quarta revolução industrial, ela é extremamente exponencial, rápida, e até a fala da Amy Webb, em uma das sessões, ela falou que o que está vindo por aí que é um super ciclo de transformação, e esse super ciclo tem a capacidade de ressignificar a humanidade devido ao seu impacto. Obviamente que você pega uma fala dela isolada, ela é uma futurologista, nossa, né? Você às vezes fica até impactado, mas ela fala, obviamente, sempre frases impactantes. Mas quando você começa a ler notícias que saiu essa semana da NVIDIA lançando um chip, né, que vai revolucionar o mercado, principalmente em inteligência artificial, que ele vai ter, e é na fala do próprio fundador da NVIDIA, ele falou o seguinte, que nos últimos 8 anos a gente tem conseguido multiplicar por 1000 a capacidade de processamento,
que na décadas passadas isso acontecia ao ritmo de multiplicar por 100 vezes, né? Então a gente está agora nos últimos 8 anos multiplicando por 1000 vezes a capacidade de processamento. Isso é um artigo que saiu essa semana na imprensa, né? Só para ter uma ideia. E essa capacidade de multiplicar por 1000, ele até fez uma comparação muito interessante. Esse novo chip vai ter a capacidade de tratar 27 trilhões de parâmetros variáveis, né, por segundo. Hoje, a capacidade do chip anterior, ele tinha de você trabalhar 1,7 trilhões de parâmetros, que é o que o ChatGPT usa hoje. Então, imagina, a gente está multiplicando por 15 vezes a capacidade que hoje existe de processamento com esse lançamento. E aí você pega uma outra fala muito interessante, que é também de um outro palestrante que teve na SXSW, que eu achei sensacional, que conecta com algumas falas. Eu vou até ler para ter precisão. Ele diz o seguinte: a tecnologia da manhã colidindo com os modelos mentais de ontem. Liderança ineficiente e persistência cega em sistemas antigos representam uma ameaça maior para os empregos do que a inteligência artificial em si. Então, quer dizer, uma fala que foi dita aí da gente repensar nos modelos, eu acho que é um dos 4 pontos da minha visão que eu queria trazer aqui. Acho que o primeiro, a gente tem que repensar em todos os modelos mentais de gestão, governança, de entender o potencial dessa tecnologia. A gente não pode estar amarrado, né, com conceitos antigos. E, aliás, só fazer um parênteses aqui, quando a gente fala em conceitos antigos, a gente comentou, eu tenho 60 anos, né, sou branco, olhos azuis, né, o perfeito perfil de um europeu. No passado, me lembro que a gente se preocupava em aprender datilografia. Eu nunca aprendi, né? Na geração em que eu estava, o primeiro ponto básico para você entrar no trabalho é você ser datilógrafo, né? Poder usar a máquina de escrever. Mas aí veio, né? Vieram os computadores, e aí, obviamente, que surgiu o quê? Você tem que aprender a mexer no computador, na época da inclusão digital. E logo em seguida veio o quê? Veio a internet. Você tem que saber entender como que funciona esse bicho chamado internet, que está tudo dentro da internet. Aí eu coloco hoje que a gente precisa de um letramento sobre inteligência artificial. Poucas pessoas entendem o seu potencial. Acho que o emprego do futuro, né, o colaborador do futuro, ele vai ter que entender o papel dele junto com a inteligência artificial. Ele não vai conseguir trabalhar desconectado com a inteligência artificial. Hoje é a mesma coisa que você não consegue mais trabalhar sem o seu computador, sem o seu celular. Ele passou a ser um item do teu dia a dia, não só do trabalho, mas da sua vida em si. E a inteligência artificial vai fazer parte da sua vida, do seu dia a dia. Acabou, não tem mais opção. Ela já faz, muitas pessoas nem percebem. Hoje até o Zoom que nós estamos usando tem muita coisa de inteligência artificial aqui dentro. Então, à medida que a gente acorda o celular, todo o nosso dia ele está envolvido com inteligência, só que essa inteligência artificial ainda eu digo que é as primeiras versões. O que também que foi muito discutido com esse aumento de capacidade computacional, com essa evolução que está acontecendo totalmente disruptiva, ela é praticamente imaginável o impacto que ela trará para os nossos dias a dias, e aí tem que concordar com a Amy que vai ressignificar a humanidade, totalmente. E aí eu trago as 4 visões que eu tenho, que aprendi algumas delas no SXSW, que é primeiro realmente repensar em todos os modelos mentais que nós temos. O segundo, que já foi falado, é focar realmente nas habilidades, soft skills, porque muitas tarefas realmente a inteligência artificial, principalmente generativa, vai realmente abocanhar essas tarefas, vai facilitar essas tarefas, e a gente vai ter que entender qual é o nosso papel, né, junto com essa agilidade toda que a inteligência artificial trará. Um terceiro ponto é justamente a gente criar um ambiente que ele seja tolerante ao risco, né? Que ele seja psicologicamente seguro.
porque o que vai realmente restar, vamos dizer assim, né, a nós, seres humanos, é justamente os soft skills, é a criatividade de reinventar e pensar em coisas novas e, obviamente, a conexão humana. Muitas das palestras que eu pude participar, e falas e livros que hoje existem sobre gestão, governança, ele lembra muito da conexão humana. Então, o papel nosso vai ser justamente assegurar essa conexão humana. Isso é imprescindível em todo relacionamento. E o quarto ponto que eu trago, primeiro, obviamente, é repensar, o terceiro é focar, né, nos soft skills, nas nossas habilidades. O terceiro, obviamente, é a tolerância ao risco. E o quarto é investir. A gente não pode deixar de investir como organização, como pessoa, como cidadão, como indivíduo, nas novas tecnologias. A gente tem que estar sempre atento e aprender. Então, se a gente não conseguir cumprir esses 4 pontos, vamos dizer assim, a gente não vai ficar competitivo. E aqui foi dito muito que o Brasil precisa olhar para esse campo também. Eu tenho também a sorte de participar junto lá do Conselhão, o famoso Conselhão do governo, onde que eu atuo na Comissão de Inovação, a Tecnologia e Transformação Digital, e uma das recomendações que foi colocada é justamente essa preocupação da qualificação, né, ligado às tecnologias de ponta. E hoje, só falar em letramento digital, ela já é um básico. Obviamente que o básico ainda não está totalmente realizado, mas a gente tem que pensar em como conviver com a inteligência artificial, que fatalmente vai ser o nosso colega do dia a dia, né? Harvard, lá a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, já está usando inteligência artificial como um professor assistente. Então, é importante pensar como que nós vamos lidar, né, com esse cérebro. Até o Ian, que fez uma palestra muito interessante, falou que a inteligência artificial vai ser o nosso segundo cérebro. E aí, só para complementar um pouco a reflexão do que está por vir, né, e terminar minha fala, também a Amy e outros palestrantes falaram que a computação está evoluindo. Então, já estão estudando o computador com base nos neurônios humanos, né? Então, a evolução está aí, está vindo rapidamente, né? E por isso que a nossa preocupação, que nós não temos muito tempo em preparar para o que está vindo, 5 anos, 10 anos no máximo, né? Então, a preparação nossa tem que ser urgente. E um outro ponto também que foi colocado por um colega seu, Luciano, da Amazon, que é o vice-presidente que eles chamam de inteligência artificial geral, né? Artificial General Intelligence, que é justamente simular, né, o comportamento humano. Quanto mais próximo você puder trazer a inteligência artificial com as emoções humanas. Então, a evolução ela está rápida, né? As pesquisas estão rápidas. Por quê? Porque o pessoal identificou que a relação humana é muito emocional, e a ideia aqui é como você conseguir reproduzir, né, a emoção humana, identificar, né, a parte emocional do quem você está conversando, do cliente, né, que está acessando a inteligência artificial, para poder entender, interpretar esse ponto emocional, para poder trazer, né, algum aspecto para atender essa ansiedade do ser humano que está do outro lado da inteligência artificial. E eu termino por aqui. Muito obrigado aí pela oportunidade, e temos aqui um desafio enorme, principalmente devido à velocidade que isso tudo está chegando às nossas portas. Muito obrigado. Grato, Rodolfo. Será que alguém falou lá no evento sobre substituir terapeutas, psicanalistas por inteligência artificial, não? Não, eu não vi. Pode ter sido lá, tem zilhões de palestras, infelizmente você não consegue participar de todas. Mas eu gostei muito do vice-presidente da Amazon, que a preocupação é identificar a emoção do cliente, né, o desejo do cliente, de uma forma nunca vista antes. Então, está mudando muito rápido. Interessante. Bom, a gente chegou ao fim aqui das nossas apresentações. Eu vou abrir agora para uma rodada de perguntas e bate-papo. Por favor, os apresentadores também fiquem à vontade para interagir aqui. Tem uma pergunta que eu quero colocar.
talvez primeiro para a Ana, mas se a Mirella ou a Patrícia ou o Rodolfo também quiserem trazer, uma pergunta que foi enviada pelo chat, pelo Nelson Azevedo, né? Ele diz assim, né? Algumas pesquisas mostram que cerca de 300 milhões de empregos serão dizimados pela inteligência artificial nos próximos 5 anos. Não sei se ele digitou certo aqui, não sei se... mas cerca de 85% das profissões de 2030 ainda não existem hoje. O Brasil é a 9ª, 10ª economia do mundo e está entre os 17 piores indicadores do PISA, né? Aquele exame de educação internacional, que é feito pela OCDE. Apenas 7% dos alunos do último ano do ensino médio no Brasil têm proficiência em matemática, né? A gente sabe que o Brasil vive um drama, né? Nessa fase da educação básica, né? O ensino médio. Estamos formando um exército para o mundo do desemprego? Como promover o upskilling ou reskilling da força de trabalho atual? Eu vejo que a Ana pode fazer alguns comentários iniciais, né? Pode responder e ficar também aberto para a Mirella e para a Patrícia também, e para o Rodolfo, se quiserem também discutir essa pergunta. Ana, por favor. Então, eu tô convencida disso também, que a gente tem que realmente preparar, desde o ensino fundamental até o ensino superior, as pessoas para esse novo mundo do trabalho, reforçando que eu não acho que a educação seja só para o mundo do trabalho, mas afeta ao tema, eu acho que a gente realmente tem que criar políticas que tenham uma governança. Por isso que a minha preocupação é pensar esse modelo do ensino fundamental até o ensino superior. Eu tenho aqui um relatório como vai ser a educação superior em 2035. Então, já tem muita pesquisa na área de ensino superior sobre quais serão esses impactos, mas na área do ensino fundamental e do ensino médio, a gente vê pouco essa preocupação. Então, o que eu sinto, por exemplo, em Florianópolis, que é considerada a capital mais inteligente do Brasil pelo ranking de cidades inteligentes. Eu estive recentemente com a professora, com a secretária de Educação do município. Eles não têm uma metodologia nova e desenvolvida para que você consiga enfrentar esse desafio. Então, eu sempre brinco com uma coisa que eu escutei uma vez e que é verdade. É a sala de aula do modelo do século XIX, a sala prussiana, a professora do século XX e o aluno do século XXI. Essa bagunça não funciona muito, porque essa escola, né, essa escola tradicional prussiana, onde o aluno passivamente recebe a informação, não é a escola que prepara para realmente esse novo desafio do mundo do trabalho. Então, essas metodologias vão ter que ser repensadas, eu estou convencida disso. Só que eu sei que isso acontece, mas isso acontece sem estar disseminado. Eu sei que em alguns municípios essa preocupação com o ensino fundamental para esse novo mundo já existe. Então, como é que a gente reúne isso dentro de uma governança, dentro de uma estrutura que a gente possa pensar esse sistema como um todo? Agora, em outros países, você já está até discutindo essa rede, essa renda básica universal para aqueles que serão excluídos desse mundo da tecnologia. Mas eu acho que a coisa até pode existir essa discussão, mas antes a gente também tem que tentar fazer outras coisas para que possibilitem as pessoas que não cheguem a esse momento, né? E outra coisa que eu acho interessante, ligando com o que o Rodolfo disse, eu escutei outro dia que já está sendo discutida a ideia dos neurodireitos. Quem é que tem direito ao seu pensamento a partir do momento em que você bota um chip na cabeça? Quem é que vai ter direito a isso? Então, acho que as discussões elas estão das menos sofisticadas, não que não sejam importantes, eu não quero colocar dessa maneira, até as mais sofisticadas possíveis. Mas se a gente não partir realmente da educação básica, da educação fundamental, é muito difícil que a gente consiga avançar dentro de um processo que seja realmente de qualidade para inserir as pessoas nesse processo. Então, eu concordo, eu acho que esses dados sobre o que a inteligência artificial vai provocar, eles são muito diversos, mas, ao mesmo tempo, o Brasil tem uma vantagem, entre aspas, que, como a gente também está um pouco atrasado na questão tecnológica, a gente também está um pouco atrasado nos impactos
nos impactos que essa tecnologia traz aos trabalhos, né? Mas isso, mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer, porque a gente também vai romper esse padrão, né, de estar um pouco atrasado. Então, eu estou convencida disso, acho que a educação tem um papel fundamental nesse processo. Eu não sei se eu respondi a pergunta, mas né? acho que elas podem complementar também. Grato. Mirela, Patrícia, Rodolfo, o nosso espectador aqui, o Nelson, ele me pareceu pessimista, né? Falou em exército de desempregados, né? Eu entendo hoje que a educação, pensando em sistemas educacionais, né? Principalmente sistemas públicos, né? Do ensino básico, que é onde está a maior parte dos nossos alunos, né? Cerca de 80% dos alunos hoje no Brasil estão na escola pública, né? Do primeiro ano fundamental ao terceiro ano do médio. Esse indicador reverte no ensino superior, né? A gente tem uma oferta maior no ensino superior privado. Mas eu quero entender, né? A minha percepção, que acompanha esse tema há algum tempo, é que as transformações na educação elas acontecem, mas de forma muito lenta, né? E as transformações no mundo empresarial, os avanços tecnológicos são muito rápidos, muito rápidos, comparativamente com relação à educação. Isso é um ponto que gera pessimismo em vocês? Rodolfo, acho que levantou a mão. Eu vou falar uma coisa super rápida. A cultura que foi dita do brasileiro ser conectado na internet, usar o celular, hoje o Brasil é o terceiro, quarto maior usuário dessas mídias sociais todas, né? O segundo em tempo de uso da internet. Vai facilitar, a cultura brasileira vai facilitar absorver o conceito da inteligência artificial. Porque o ponto principal aqui é você entender a inteligência e saber usar ela. E eu só trazer um rápido comentário, o Brasil vai ter que entrar nessa onda por uma questão de competição. Aquele que não participar ativamente vai ser menos competitivo, menos produtivo, então vai ficar de fora. Então, graças a essa cultura digital, entre aspas, que o Brasil já tem, essa facilidade, ela vai conseguir aproveitar, isso é a minha visão, vai conseguir aproveitar rapidamente, mas aí, obviamente, também eu concordo que tem que ter uma ação muito forte do governo, das organizações sociais, das empresas, de trazer esse letramento sobre a inteligência artificial. Mirela? Eu acho que as universidades, né, e falando como universidade, a gente acompanha isso, a gente está ciente disso, e quem trabalha com inteligência artificial, quem faz pesquisa com inteligência artificial, já está cantando essa moeda há muito tempo, entende? Não é de hoje, assim. Tem muita gente que foi pega de surpresa, mas o pessoal que trabalha com inteligência artificial já está cantando essa pedrinha há bastante tempo. Então, eu acho que as universidades, elas têm consciência do problema e, de novo, elas se adaptam, tá? Leva tempo, claro que leva, né? O sistema universitário do Brasil é complexo. Quando vai para o sistema público, mais complexo ainda, né? Então, eu acho que a educação superior vai chegar lá antes do que o ensino básico, né? O ensino básico, ele é mais pulverizado, né? Então, assim, o ensino básico, pensa, nas cidades do interior da Amazônia, várias, entende? Tem ensino básico. Não tem ensino superior lá, mas tem ensino básico. Então, é diferente, né? São níveis de complexidade que são diferentes e nós, na universidade, de certo modo, a gente está acostumado a essa necessidade de adaptação. De novo, não é a primeira transformação que a gente passa, não é a primeira tecnologia disruptiva que a gente tem. Então, assim como as universidades se adequaram às outras transformações, já estão trabalhando nessas da inteligência artificial em velocidades diferentes, mas estão acompanhando, com certeza.
Passo a palavra para a Patrícia. Bom, é um pouco o que a Mirella falou, né? Eu acho que quando a gente vê algo novo, principalmente a sociedade, acaba criando um terrorismo em cima das coisas, né? Porque não sabe o que está por vir. Mas é um pouco o que a Mirella falou. Já passamos por diversas transformações, né? Com o computador pessoal, as empresas precisaram se adaptar, a sociedade precisou se adaptar, a educação básica superior, todos precisaram adaptar, e também tinha essa perspectiva de que muitas pessoas iam ficar desempregadas. Claro que é um processo, né? Não é do dia para a noite. A gente precisa passar por esse processo para que qualifique pessoas desde a educação básica, né? Para que e no ensino superior para que possam, né, ocupar esses empregos. Mas o Brasil não está tão ruim, né? O Brasil exporta mão de obra qualificada, né? Tem muitos brasileiros trabalhando em empresas internacionais. Claro que eu acho que o principal problema está na educação básica pública, né? E como a Mirella falou, dependendo da região, o problema é mais acentuado. Então, realmente, a gente precisa de atuações, né? Do governo, principalmente, né? De diversos setores do governo, para que a gente tenha formações em todas as regiões do país para esse caminho, né? Eu sempre falo que a tecnologia ela pode ser como meio como fim, né? As pessoas, nem todo mundo vai precisar desenvolver tecnologia, mas vai precisar diferente de quando a gente começou com o computador pessoal, que a gente precisava usar a tecnologia. Eu acho que a formação atualmente precisa caminhar para o entendimento do que é aquela tecnologia, o que está por trás. Você não precisa ser especialista em inteligência artificial, se você não quiser, mas precisa entender como aquela construção acontece, né, para você usar da melhor maneira possível. Eu falo inteligência artificial, mas eu falo de todos os tipos de tecnologia, né, existentes e emergentes. Então, a gente está no processo, claro que dependendo para onde a gente olha, vai ter uma velocidade diferente, e a gente precisa, né, principalmente governo, né, mas também sociedade, empresas, universidades, olhar para isso para que a gente possa oferecer para todos, né, e de todas as regiões, de gênero, raça, as mesmas oportunidades, né? Mas a gente está no caminho e eu não sou tão pessimista assim. Grato, Patrícia. Eu vou colocar mais uma rodada de perguntas antes da gente encerrar, mas antes disso eu quero registrar uma pergunta da Regina Oliveira no chat. Ela pergunta qual o melhor caminho para nos atualizarmos sobre inteligência artificial. O Rodolfo respondeu aqui no chat, né? É uma pergunta boa, né? Uma pergunta objetiva e prática, né? Já que a gente também falou de letramento, né? Digital, letramento em IA. Então ele recomenda, o Rodolfo recomenda que o primeiro passo é a gente estar usando, tá explorando, né, esses aplicativos, esses sites, porque às vezes a gente acha que inteligência artificial é só o chat GPT. Não, mas são várias ferramentas disponíveis, são vários aplicativos, é possível dar um Google e descobrir ali, e testando, como o brasileiro é bom nisso, né? Bom de rede social, a mesma coisa. Vai entrar lá, coloca no Google inteligência artificial, principais aplicativos, vai testando, né? Vai testando de imagem, vai testando de texto, vai testando de vídeo, né? E vai descobrindo. É assim, acho que é inclusive uma habilidade importante, né? Ser curioso. Aqui na Amazon é um princípio da Amazon ser curioso e para aprender. Isso é um princípio de liderança aqui que faz parte das missões e valores da Amazon. Então, é uma boa dica aqui do Rodolfo, né? E instalando os aplicativos e buscando entender como eles funcionam. E a última pergunta aqui eu quero colocar para todos é da Ana Carolina. Ela diz que é pesquisadora do tema, né? E quer saber dos palestrantes sobre a questão da resistência às mudanças que existe, né? Tanto na questão de legislação, a gente tem uma legislação formal do mercado de trabalho, né, CLT, também a questão da resistência às transformações das empresas, né, a questão de governança e também das próprias pessoas, né, a questão de autonomia. Então, como que vocês veem essa questão da resistência para se adotar novos modelos de trabalhar, né, dentro dessa discussão toda de futuro do trabalho que nós
nós trouxemos hoje. Começo eu, Vou Luciano. começar com a Ana e terminamos no Tá. Rodolfo, por favor. Então, eu sugiro que... Só repete para mim, desculpa a pergunta, que eu perdi meu raciocínio. A pergunta é sobre como vocês veem a questão da sim, resistência a mudanças. essas mudanças, Isso, né? Tanto isso. resistências regulatórias, ela cita a CLT, resistência empresarial, né? Ela cita a governança das empresas e resistência das próprias pessoas, né? Da questão da autonomia das pessoas, Tá, a essas transformações que a gente vem vivendo. Tá, com relação aos marcos regulatórios, eu fiz um levantamento, depois até posso passar para ela, pensando em pilares sobre o que a tecnologia afeta, desde a questão do acesso à tecnologia até as questões trabalhistas. Eu fiz um levantamento ali de todas as possíveis leis, isso eu teria que aprofundar mais depois no Congresso, mas das possíveis leis que são afetas a isso, as questões regulatórias. São inúmeras, porque se a gente for falar em transformação digital e pegar alguns pilares, em cada um dos pilares você vai ter marcos regulatórios que vão ter que ser ajustados, né? Depois, a questão da resistência às mudanças das pessoas, que a psicologia explica melhor do que eu, que sou administradora, e a gente vê que isso é inerente aos próprios sistemas, né? Os sistemas têm os seus equilíbrios e toda vez que algo novo entra, ele resiste para não perder a sua homeostase, que é o seu equilíbrio, né? Então, a gente tem que furar essa bolha, tem que, com provocação, até mostrando factualmente mesmo, de fato, o que tem acontecido, para que a pessoa... E, além disso, até depois eu passo para ela pelo chat, eu não mostrei aqui, porque a questão não é uma conversa de pesquisa, mas eu tenho um framework de uma psicóloga, ela fez uma revisão integrativa sobre... Revisão integrativa é aquela que a gente revisa diferentes áreas do conhecimento para construir uma coisa, né? Então, ela fez uma revisão integrativa e ela desenhou um framework a respeito da transformação digital do trabalho, onde ela mostra quais são os problemas em cada um dos pilares. Então, um dos pilares, ela mostra quais são os problemas que ela identifica ali com relação à dificuldade das pessoas para aceitar essa transformação digital. Eu posso até depois botar isso no chat, porque como não era uma conversa de pesquisa, eu não mostrei, mas eu acho que tem coisas interessantes nesse sentido para a gente trabalhar essa questão da resistência às mudanças, porque ali nessa revisão integrativa ela desenvolve diferentes pilares e em cada um dos pilares ela coloca elementos que devem ser considerados para a gente trabalhar essa resistência. Então, eu coloco isso no chat, acho interessante para quem é pesquisador conhecer e aprofundar um pouco mais nesse sentido. Legal, Ana, muito obrigado. A gente já passou aqui do nosso tempo, 2 minutos, então quero pedir uma rápida consideração aí da Mirella, da Patrícia e do Rodolfo sobre essa pergunta para a gente poder encerrar. Por favor, rapidinho, cada um, eu agradeço. Eu vou começar aqui rapidinho, que é uma excelente pergunta, então muitas coisas poderiam ser discutidas aqui, mas eu nem cheguei a falar, mas atualmente eu estou em exercício na Agência Nacional do Cinema e eu sou responsável justamente pelo plano de transformação digital. E assim, estou no governo, mas ali tentando fazer avançar questões do uso de novas tecnologias dentro de uma agência do governo. E aí a principal questão é a resistência. Mas o que é a resistência que a gente nota ali? É que muitas coisas são impostas. Você precisa usar essa tecnologia, você precisa, né, fazer dessa maneira, mas no dia a dia do trabalho precisa ser útil. Então, eu digo, nas empresas, né, no trabalho, seja na universidade ou órgãos do governo, você precisa mostrar a utilidade da tecnologia, né? Então, a tecnologia, sempre digo, que está para facilitar a vida das pessoas. Então, é cultural, sim, né, a adoção de novas tecnologias, mas que não seja imposto, seja uma coisa que você mostre que vai facilitar a vida das pessoas. E o governo como propositor, né, o que a gente pensa no governo como propositor de novas leis, né, de novas abordagens, precisa estar ligado a isso também, né? Eu não vou dizer que todos os órgãos precisam fazer dessa maneira, mas o porquê precisa fazer dessa maneira e o que vai facilitar, né, seja no dia a dia, seja para a sociedade, essa nova abordagem. E logo a sociedade automaticamente também, né, a construção de soluções que vão facilitar o dia a dia,
vai facilitar também para que as pessoas acabem adotando isso. Tentando falar rapidamente, então, obrigada, já me despeço aqui, obrigada, gente, pela oportunidade, foi muito bom e estamos à disposição. Obrigado, Eu Patrícia, também, pela sua síntese. Professora Mirella, por gentileza. eu também vou aproveitar e vou corroborar o que a Patrícia disse, eu acho que é por aí. Tá? A resistência ela sempre vai existir e a gente tem que, com argumentos, com bons argumentos, bem construídos, mostrar que os caminhos ou as possibilidades de caminho são por ali. Tá? Então, muito obrigada novamente por me convidarem. É um prazer ter estado aqui com vocês. Obrigado. Rodolfo, acho que você pode trazer um pouquinho da questão da resistência nas empresas, né? Como que você entende isso? E a gente encerra. Na minha questão é bem simples. É como já é um tsunami, a transformação digital já era um tsunami. Aí, obviamente, exponencializou o tamanho dessa onda que está vindo. E é muito simples. Aquele que souber aproveitar vai surfar. Aquele que não, que tiver resistência a essa mudança, vai morrer afogado. É competitividade, o mercado é implacável. Ou você é competitivo, ou você não é competitivo. Aquele que não conseguir ser competitivo porque não estão aproveitando essa onda, vão sair do mercado, seja empresa, seja profissional, saem, é implacável. Aqueles que tiverem curiosidade, eu peço para tem um artigo que ocorreu, um artigo não, na realidade, um caso da Bayer. A Bayer, o CEO, mandou praticamente milhares de funcionários embora, né, porque ele ficou revoltado devido ao tempo de aprovação de processo interno da Bayer. Ele falou, tem que reestruturar essa empresa, senão a gente não vai conseguir sobreviver nos próximos 100 anos. Então, esse é o fato. Se você não adequar a sua estrutura, tirar aquelas pessoas que têm resistência à mudança, a empresa não vai sobreviver. E ele eliminou um monte de middle manager. Acabou. Não tem, porque a tecnologia ela tem que agilizar o trabalho. Você não pode ter mais burocracia. E tem que ter agilidade nisso. Então, o mercado é implacável. Eu volto a repetir isso. E as organizações estão percebendo isso. Elas têm que ser ágeis. Aquela que não for ágil está fora do mercado. E aquele funcionário que não tiver essa agilidade, não tiver aberto para a mudança, ele também vai sair. Não tem como. A empresa não tem como segurar mais aqueles funcionários que eram muito burocráticos, aqueles que não estão abertos à mudança. E isso vai acontecer de uma forma extremamente rápida, que já está acontecendo. Veja o exemplo da Bayer e de outros, que esse é o caminho. Tem que ser ágil, tem que usar tecnologia. Se você não souber usar tecnologia, você está fora. E ponto. E obrigado pela oportunidade aqui. Obrigado. É interessante como o ciclo se fecha, né? Então, como que a gente vence a resistência, né? Com a educação, né? A educação joga a gente de novo para tentar nos mantermos conectados e em paralelo com os avanços da tecnologia. Bom, quero agradecer a todos e todas que estão aqui presentes, assistindo a esta apresentação, esse webinário da ABS, Associação Brasileira de Empresas de Software, mais uma atividade que nós estamos realizando. Hoje nós discutimos a questão do futuro do trabalho, né, novas visões sobre o futuro do trabalho. Quero agradecer a Ana Cláudia, quero agradecer a Patrícia, a Mirella e o Rodolfo. E o vídeo vai ficar disponível no YouTube. Compartilhem e até a próxima.